O papel de Israel no desfecho dos tempos é complexo e intrincado, mergulhado na profecia e na trama histórica. Central para muitos é o conceito da tribulação, um período de grande tumulto e prova, liderado pelo Anticristo. Este sinistro personagem está destinado a estabelecer um pacto de paz de 7 anos com Israel, um evento que é interpretado por muitos como um sinal inegável do fim iminente. No entanto, é vital evitar uma visão simplista que associe qualquer conflito em torno de Israel como o prelúdio dos tempos finais. Embora seja verdade que Israel tem sido um epicentro de tensão ao longo de sua história, desde os tempos antigos com os egípcios até os impérios assírios, babilônicos e além, não devemos reduzir os eventos contemporâneos a meros prenúncios apocalípticos. É essencial compreender que o conflito em Israel é parte de um plano divino mais amplo. Desde tempos imemoriais, Deus estabeleceu uma relação especial com esta nação. Uma conexão que desperta a oposição feroz de Satanás. Este antagonismo persistirá até a segunda vinda de Cristo, conforme profetizado nas Escrituras. A Bíblia, de fato, prevê um período de terrível tribulação para Israel, conhecido como a Grande Tribulação. Neste tempo de angústia sem precedentes, o Anticristo, descrito por Daniel e pelo próprio anjo Gabriel, irá selar um pacto com Israel por 7 anos. No entanto, no meio deste período, ele trairá esta aliança, interrompendo os ritos sagrados e lançando uma onda de desolação sobre a terra. Este cenário apocalíptico é detalhado nas profecias bíblicas, indicando que o verdadeiro indicador do fim dos tempos não é simplesmente o conflito atual em Israel, mas sim a consumação final deste drama cósmico. Portanto, enquanto observamos os eventos na Terra Santa com cautela, devemos permanecer vigilantes e atentos aos sinais mais profundos que apontam para o cumprimento das profecias divinas. No decorrer da semana, conforme previsto, o sacrifício e as ofertas serão cessados, desencadeando um período de hostilidade contra Israel. Este homem, conhecido como o Anticristo, irá interromper os rituais sagrados, assumindo uma postura antagonista em relação ao povo escolhido de Jeová. Em consonância com as profecias, uma abominação será erguida no templo, uma imagem idolátrica que exigirá adoração. Este ato profano, descrito tanto por Daniel quanto por Jesus, será um sinal para os sábios discernirem, alertando sobre a chegada da grande tribulação. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova.
Durante esta última metade da semana, conhecida como a Grande Tribulação, a perseguição atingirá seu ápice. O príncipe romano, identificado como o causador da desolação, enfrentará sua própria ruína, conforme previsto nas Escrituras. O Apocalipse nos relata a captura e a derrota do Anticristo, juntamente com o falso profeta, cujos enganos levaram muitos a seguirem a besta e a adorarem sua imagem. Estes dois serão lançados vivos no ardente lago de fogo, cumprindo assim a justiça divina. Este pacto de 7 anos, completando as profecias das 70 semanas para Jerusalém e seu povo, é marcado pelo termo muitos, uma clara alusão a Israel. A culminação deste período trará consigo a consumação determinada, quando todas as peças proféticas se encaixarão, levando à revelação final do plano divino para a redenção da humanidade. Em contrapartida a uma referência genérica a um grupo, o antigo texto hebraico fala sobre uma aliança com muitos. Jesus, ao mencionar isso como a abominação da desolação, destacou sua importância como um sinal distintivo da grande tribulação. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, também fez alusão à idolatria do príncipe vindouro. Ele alertou para que ninguém fosse enganado ou abalado, pois o dia do Senhor não virá antes que ocorra a apostasia, a grande rebelião, caracterizada pelo abandono da fé por parte dos professos cristãos. Nesse contexto, o homem da ilegalidade será revelado, o anticristo, aquele destinado à destruição, que se opõe e se exalta acima de tudo, inclusive proclamando-se Deus no templo de Deus. Vale ressaltar o verdadeiro significado do termo anticristo. A palavra Cristo deriva do grego Christos, equivalente à palavra hebraica Mashiach, de onde provém Messias. Portanto, quando falamos de anticristo, estamos nos referindo ao antimessias. João usou este termo para descrever um indivíduo que despertou a imaginação de muitas pessoas, até mesmo daquelas que não estão familiarizadas com as Escrituras. Embora muitos possam não estar cientes desse personagem conhecido como o Anticristo, Jesus era conhecido por sua verdade e retidão, ao passo que o Anticristo será astuto e enganador. Enquanto Jesus representava a luz, o Anticristo se disfarçará como um anjo de luz, apresentando-se como um Messias satânico em contraste com o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Ainda estamos aguardando a revelação final do Anticristo, embora haja indícios e prenúncios de sua vinda. Existem aqueles que são anticristos, prenunciando a figura final, sendo comumente chamados de anticristo. O caráter enganador e sedutor desse indivíduo fará com que muitos sejam atraídos, levando à consumação dos tempos e ao cumprimento das profecias. Este futuro líder mundial, conhecido por diversos nomes e títulos na Bíblia, é referido como o homem da ilegalidade, o filho da perdição, conforme as Escrituras. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, surge um governante poderoso chamado de Anticristo, cujo reinado representa a culminação do mal. O espírito do Anticristo se intensifica, manifestando-se com maior frequência à medida que nos aproximamos do desfecho desta era. João, em suas visões, descreve esse ser como uma besta, diferenciando-o do próprio Satanás, representado como um dragão. Este antagonista supremo, também conhecido como o grande dragão, o diabo e Satanás, engana e seduz toda a humanidade, sendo acompanhado por seus anjos caídos. Ao longo da história, a humanidade muitas vezes se rendeu diante da imagem de líderes políticos, dando-lhes adoração e deferência que somente a Deus merece. O Anticristo, descrito como alguém excepcionalmente carismático e eloquente, será visto como altamente atraente, levando muitos a se curvarem diante de sua influência.
Ele começará como um líder regional e ascenderá para se tornar um tirano global implacável, blasfemando contra Deus e tudo que ele representa. Este ditador dos tempos finais fará uma aliança de paz de 7 anos com Israel, conforme profetizado em Isaías 28:18. No entanto, essa aliança será passageira, pois ele será confrontado com a ira divina e seu domínio será quebrado. Enquanto isso, Ezequiel 34:11-13 prevê um retorno em massa dos judeus à terra prometida, simbolizando a realização das promessas de Deus para com seu povo. O Senhor buscará seu rebanho disperso, reunindo-os como um pastor cuida de suas ovelhas, preparando o caminho para a consumação final dos tempos. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor prometeu resgatar seu rebanho disperso de todos os lugares onde foram espalhados, mesmo em dias sombrios e nublados. Ele os trará de volta das nações e reunirá dos países para sua própria terra. Nas montanhas de Israel e ao longo dos riachos, ele os alimentará e cuidará deles como um pastor zeloso. Durante o milênio, ele os governará, demonstrando seu ministério amoroso e dedicado às suas ovelhas. Este cuidado divino é evidenciado na vontade declarada do Senhor em relação às suas ovelhas. Ele os examinará, buscará por eles, os livrará, os reunirá e os trará de volta ao seu pasto. Apesar de haver ovelhas magras em seu rebanho, ele garantirá que não falte pasto para elas. É importante notar que algumas interpretações errôneas tentam retratar o Deus do Antigo Testamento como severo e distinto do Deus apresentado no Novo Testamento. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Deus é o mesmo em ambos os testamentos, mostrando amor, misericórdia e cuidado por seu povo em todas as épocas. Outro evento profetizado é a reconstrução do templo em Jerusalém, conforme descrito em Apocalipse 11:1. Além disso, em 2 Tessalonicenses 2:3-4, Paulo adverte contra a enganação, destacando que antes do dia do Senhor, a apostasia ou a grande rebelião ocorrerá. Este é o tempo em que a fé de muitos será abalada, e o homem da iniquidade, o anticristo, será revelado, cumprindo assim as profecias do fim dos tempos. Aquele que se opõe e se eleva acima de tudo o que é chamado Deus ou objeto de adoração, procura entrar no templo de Deus e declarar-se Deus. No entanto, o apóstolo explica que certos eventos precisam ocorrer antes que esse dia chegue. Estes eventos começam após o arrebatamento, quando uma apostasia ou abandono completo da fé cristã ocorrerá. É nesse contexto que surgirá uma figura proeminente, personificando o pecado na rebelião, conhecido como o homem da iniquidade ou o homem do pecado. Este indivíduo enfrentará o julgamento eterno por suas ações. O homem da iniquidade se oporá ferozmente a qualquer coisa relacionada a Deus e tentará assumir o controle do templo em Jerusalém, erguendo-se como o anticristo, aquele que se opõe a Cristo e busca usurpar seu lugar. As profecias de Daniel 9:27 e Mateus 24:15 indicam que as ações blasfemas do anticristo ocorrerão no meio do período da tribulação. Aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos e muitos serão martirizados. É crucial notar que a presença de um templo é um pré-requisito para esses eventos ocorrerem antes do fim dos tempos. No entanto, surge o dilema intrigante sobre o local onde o templo judaico deveria estar, atualmente ocupado pela cúpula islâmica da rocha, conforme apontado por algumas interpretações religiosas. Este é um aspecto complexo que gera debates e especulações entre estudiosos e teólogos. A construção do templo é vista como um marcador crucial do início do fim dos tempos. De acordo com algumas crenças, é durante esse período que o anticristo governará e a igreja já terá sido arrebatada, enquanto a primeira metade da tribulação transcorrerá.
No entanto, ainda haverá oportunidade para as pessoas se voltarem para Cristo em busca de salvação. No livro do Apocalipse, João descreve uma visão do templo em Apocalipse 11:1, onde ele recebe a instrução de medir o templo de Deus e o altar do incenso, bem como contar aqueles que ali adoram. Este ato de medição implica preservação, sugerindo que Deus preservará um remanescente fiel de adoradores durante esse período turbulento. O altar representa o meio pelo qual eles se aproximam de Deus, especialmente através do sacrifício de Cristo no Calvário. O texto também faz referência ao período de tribulação, quando Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se complete o tempo designado para eles. Este é um período de grande tumulto e sofrimento, conforme profetizado em Lucas 21:24. No entanto, há uma esperança de renovação e restauração para Israel. Zacarias 12:10 profetiza que um dia todo o povo de Israel reconhecerá Jesus como seu Messias, derramando sobre eles um espírito de graça e súplica. Esta transformação espiritual será profunda, marcada por um profundo lamento pelo sofrimento causado ao Messias. Jeremias 33:8 e Ezequiel 11:17 reforçam a promessa de restauração de Israel, onde Deus promete purificar seu povo de suas transgressões e reunir aqueles que foram dispersos de volta à sua terra. Ezequiel 11:18-19 fala sobre a transformação interior que ocorrerá entre o povo de Israel, onde Deus removerá seus corações de pedra e os substituirá por corações de carne, receptivos à sua vontade. Essas profecias apontam para um tempo de obediência aos mandamentos de Deus durante o milênio, quando a paz e a justiça reinarão na terra. É um período de esperança e restauração, onde o plano redentor de Deus para Israel e toda a humanidade será finalmente cumprido. Quando Jesus, o Messias, governar de Sião e Israel, for restaurado em sua fé, recebendo um novo coração humano, refletirá o coração de Deus. Originalmente, fomos criados para amar a justiça e viver em harmonia com Deus e com os outros. No entanto, o dom do livre-arbítrio nos concede a liberdade de escolha, assim como Adão e Eva exerceram no Jardim do Éden. Deus deseja que optemos por amá-lo e servi-lo, mas quando recusamos seguir a Deus, nossos corações, inicialmente projetados para se conectar com Ele, se tornam endurecidos. Esses corações rebeldes são comparados a pedras, tornando-se resistentes ao arrependimento, ao amor a Deus e ao prazer em fazê-lo feliz. Romanos 11:26. No entanto, há esperança mesmo para os corações mais endurecidos. Segundo as Escrituras, chegará um momento em que todo o Israel, ou seja, todos os judeus que depositaram sua fé pessoal em Jesus como o Messias, serão salvos. Isso é descrito como o Messias, vindo de Sião, para remover a impiedade de Jacó. Isso não implica que cada indivíduo será automaticamente salvo, mas mostra que, em relação à eleição, eles são amados por causa dos pais e que os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. A questão dos 144 mil mencionados no livro do Apocalipse também é intrigante. Este grupo é mencionado pela primeira vez após a abertura de 6 selos. Eles são descritos como selados de cada tribo dos filhos de Israel. As referências subsequentes descrevem este grupo como estando com o Cordeiro no Monte Sião e como tendo o nome de Deus escrito em suas testas. São os redimidos da terra, que cantam diante de Deus uma música que ninguém mais pode aprender. Para compreender quem são essas pessoas, é necessário responder a algumas perguntas fundamentais sobre quando são selados no livro do Apocalipse e o que isso implica para o papel deles no cumprimento das profecias escatológicas. Cada um dos selos abertos traz consigo miséria e destruição para os habitantes da terra.
Esses eventos são simbolizados pelo aparecimento de 4 cavalos, representando falsos profetas, fome, guerra e pestilência, seguidos por uma inquisição religiosa que resulta na morte de cristãos fiéis. Cristo profetizou esses eventos como parte da grande tribulação, um período de dificuldade sem precedentes que ocorrerá devido ao desgoverno da humanidade e aos esforços de Satanás para destruir a humanidade. Jesus descreveu esse tempo como o mais terrível desde o início do mundo e disse que, se não fosse abreviado, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão encurtados. Mateus 24, 21, 22. De acordo com o livro do Apocalipse, a aparição dos 144 mil ocorrerá após a tribulação e antes da ira de Deus. Em Apocalipse 7, 1-3, é explicado que os 4 anjos, prontos para trazer proteção divina à terra, foram instruídos a não prejudicar a terra, até que este grupo específico de pessoas tenha sido selado. Isso sugere que os 144 mil serão indivíduos que sobreviverão à grande tribulação, não necessariamente santos fiéis que viveram e morreram ao longo das eras passadas. Nos últimos dias, muitos irão a Jerusalém para adorar a Deus, como profetizado em Miqueias 4:2. Esta profecia indica que pessoas de todas as nações virão a Jerusalém para aprender sobre Deus. Elas dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isso sugere um período de grande instrução espiritual e devoção, onde a lei e a palavra do Senhor serão proclamadas a partir de Jerusalém. Para entender quando essa profecia será cumprida, é importante considerar o contexto em que foi escrita. Quando os profetas do Antigo Testamento se referem aos últimos dias, geralmente estão falando sobre o período da tribulação ou do milênio. Em Miqueias 4, o foco se desloca do tema do julgamento nos capítulos anteriores para um tema de vitória futura em Jerusalém, quando Deus reinará. Miqueias 4:3 sugere que durante o milênio, pessoas de muitas nações virão ao monte do Senhor para aprender sobre ele e seguir sua lei. Isso coincide com o reinado do Messias em Jerusalém durante o milênio. É crucial compreender que o fato de pessoas de todas as partes do mundo viajarem para Jerusalém durante o milênio não implica necessariamente que todos serão obrigados a fazê-lo. É mais provável que, durante esse período, as pessoas tenham a liberdade de adorar o Senhor de qualquer lugar do mundo. A profecia de Miqueias ressalta que o reino milenar será composto por indivíduos de diversas culturas, etnias e nacionalidades, todos servindo ao rei. Essa visão antecipa a grande comissão de Jesus Cristo, que é a ordem de fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18, 20. Jesus concedeu autoridade suprema nos céus e na terra e instruiu seus seguidores a espalhar o Evangelho, batizando e ensinando as pessoas a obedecerem aos seus ensinamentos. Ele prometeu estar sempre com eles, mesmo até o fim dos tempos. Alguns veem o atual interesse em viagens à Terra Santa como um cumprimento da profecia de Miqueias 4:2. No entanto, embora uma peregrinação a Jerusalém possa fortalecer a fé dos crentes, não satisfaz inteiramente a visão de Miqueias. O estabelecimento do milênio exigirá mais do que simplesmente a visita de turistas e a atuação de agentes de viagens. Será necessária a manifestação do próprio Senhor em poder e glória para estabelecer seu trono, confortar seu povo e trazer a paz mundial. Isaías 51:3 fala sobre o Senhor consolando seu povo, enquanto Miqueias 4:3 descreve como ele julgará entre as nações, transformando instrumentos de guerra em instrumentos de agricultura, simbolizando a transição da guerra para a paz e da destruição para a prosperidade. A promessa de paz duradoura entre as nações,
onde as armas serão abandonadas e a guerra será uma lembrança distante, é uma visão que se realiza durante e após o reinado do milênio. Neste ponto do Apocalipse, no capítulo 20, João começa a descrever o estado eterno, no qual aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo habitarão. Durante o milênio, o povo de Deus terá sua capital em Jerusalém e continuará a viver e trabalhar na terra, embora uma transformação maior ainda esteja por vir. Quando Deus destruir a terra e criar uma nova, ele enviará a cidade celestial, a nova Jerusalém, descendo do céu para a nova terra. Esta cidade será como uma noiva adornada para o marido em seu dia de casamento, servindo como a capital da nova criação. Deus habitará entre seu povo e toda tristeza, dor e decepção desaparecerão. O estado eterno marca o cumprimento final dos propósitos de Deus para a terra. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador e o objeto da criação. Para aqueles que buscam a fonte da vida, ele promete saciar sua sede, renovando todas as coisas. Apesar de parecer uma promessa incrível demais para ser verdade, Deus assegura que é fiel e verdadeiro. Seu povo encontrará completa satisfação na nova criação, simbolizada pela metáfora da sede sendo saciada na fonte da água da vida. Apocalipse 21:7 promete que aqueles que vencerem herdarão todas essas coisas, e Deus será seu Deus, e eles serão seus filhos. Esta é a esperança de todos os que são salvos. Um dia viver na plenitude da nova criação, onde a paz, a alegria e a comunhão com o Criador serão eternas. No entanto, para o cristão que está totalmente comprometido com a causa de Cristo, aquele que vence, há uma recompensa ainda maior reservada. Deus habitará com ele com uma intimidade ainda maior, semelhante à relação entre um pai e seu filho. Por outro lado, o destino dos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, sexualmente imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme descrito em Apocalipse 21:8. Deus tem planos para trazer uma série de mudanças na vida, como a conhecemos atualmente. João se refere às lágrimas, dor e tristeza como coisas do passado, aspectos da vida cotidiana que estão destinados a se tornarem obsoletos. No novo mundo que Deus prepara, os seres humanos não precisarão mais enxugar suas próprias lágrimas, e a morte não causará mais tristeza. O último inimigo, a morte, será completamente destruído. Apocalipse 24 retrata a visão de João sobre os tronos onde aqueles que foram martirizados por causa de Jesus e da palavra de Deus se assentam. Eles não adoraram a besta nem sua imagem, nem receberam a marca em suas testas ou mãos. Esses santos reviveram e reinarão com Cristo por 1000 anos. João vislumbrou o futuro, onde todas as coisas serão feitas novas. Este é um convite para adentrar livremente em um mundo totalmente novo, onde a salvação é dada gratuitamente, embora tenha custado tudo para Cristo. No entanto, apenas aqueles que aceitaram a salvação experimentarão o novo céu e nova terra. Aqueles que rejeitaram a Cristo enfrentarão a punição de serem lançados nas chamas do lago de fogo. No entanto, a realidade oposta perdurará eternamente, e a única maneira de evitar o inferno é abraçar Jesus Cristo. Após um breve lembrete de que aqueles que persistirem no pecado e se rebelarem contra Deus enfrentarão a eternidade no lago de fogo e enxofre, também conhecido como a segunda morte, o texto descreve o céu. Para os incrédulos, com seus corpos não glorificados e almas não redimidas, eles entrarão em um lugar onde todos os seus problemas desta vida serão exacerbados, sem esperança de melhora. Eles serão aprisionados nas consequências de sua pecaminosidade em graus variados. Apocalipse 21:9 e 11 descreve a visão de João,
onde um dos 7 anjos, portador das 7 últimas pragas, o convida a testemunhar a Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Antes de continuarmos, quero compartilhar algo que tem transformado minha perspectiva sobre o Apocalipse. Estou falando do e-book que mudou completamente minha compreensão sobre esse assunto intrigante. O Apocalipse Descomplicado. Imagine descobrir os segredos ocultos por trás das profecias, sem toda a complexidade que geralmente envolve esse tema. O Apocalipse Descomplicado é mais do que um simples livro. É um guia essencial, uma bússola confiável para qualquer pessoa que deseje entender verdadeiramente esse evento tão misterioso. Este e-book não apenas desmistifica o Apocalipse, mas também o torna acessível a todos, seja você um estudante curioso, um acadêmico sério ou apenas alguém em busca de respostas claras e diretas. Quando comecei a ler Apocalipse Descomplicado, não tinha ideia do quanto isso mudaria minha perspectiva. Ele não apenas esclareceu minhas dúvidas, mas também me deu uma visão renovada e empolgante sobre o futuro. Agora, estou mais confiante e preparado para enfrentar o que quer que o Apocalipse reserve. Então, se você também quer entender o Apocalipse de uma maneira clara e descomplicada, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu exemplar do Apocalipse Descomplicado e embarque nessa jornada de conhecimento e descoberta. O link para o e-book está na descrição abaixo. Não deixe essa oportunidade passar. Junte-se a mim e descubra o Apocalipse de uma maneira totalmente nova. Levado em espírito para uma grande e alta montanha, João contempla a majestosa cidade descer do céu, irradiando a glória de Deus. Seu brilho é comparado ao de uma pedra muito valiosa, como um jaspe cristalino. O anjo revela a João a Nova Jerusalém, embora os crentes habitem durante toda a nova criação. A cidade será adornada com a glória de Deus, brilhando mais intensamente do que um diamante lapidado. Suas ruas serão feitas de ouro puro, e cada uma das 12 portas será construída com uma única pérola. Esta visão inspira a ideia de ruas feitas de ouro em nosso lar eterno, longe do asfalto ou concreto mundano. Em Apocalipse 21, 22, é mencionado que na Nova Jerusalém não haverá templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o templo. Durante a tribulação do milênio, haverá um templo em Jerusalém, mas na Nova Jerusalém celestial, Deus e o Cordeiro serão a fonte de luz e adoração, não havendo necessidade de estruturas construídas por mãos humanas. Na Nova Jerusalém celestial, a presença física de um templo não será necessária, pois estaremos imersos na presença direta de Deus. A cidade não precisará da luz do sol ou da lua, pois será iluminada pela glória divina, e o próprio Cordeiro será a fonte de luz. A presença de Deus substituirá facilmente a luz do sol, pois sua radiância é incomparável e nunca haverá noite naquela cidade celestial. Além disso, os crentes estarão revestidos com corpos glorificados, livres do cansaço e da necessidade de sono, nunca experimentando tédio. Nesse novo contexto, as nações e seus reis trarão sua glória e honra para a Nova Jerusalém, tornando-a o ápice da vida na nova terra. Reconhecendo a magnificência desse destino, podemos nos dirigir a Deus em humildade, buscando sua orientação e sabedoria enquanto exploramos as profundezas de sua palavra, a Bíblia. Reconhecemos que compreendê-la completamente pode ser desafiador, mas confiamos na ajuda divina para desvendar seus mistérios e aplicar seus ensinamentos às nossas vidas. Senhor, pedimos clareza e discernimento ao estudar sua palavra. Abra nossas mentes e corações para receber as verdades reveladas em suas páginas e conceda-nos discernimento para distinguir entre a verdade e o erro, entre sua voz e as distrações do mundo.
Que seu Espírito Santo nos guie enquanto exploramos as Escrituras, iluminando seu significado e relevância para nós hoje. À medida que ganhamos compreensão de sua palavra, que ela não seja apenas conhecimento intelectual, mas uma verdade transformadora que penetra nossos corações e nos conduz a um relacionamento mais profundo contigo. Que possamos praticar sua palavra em nossas vidas diárias, obedecendo aos seus mandamentos com humildade e gratidão. Oremos, Senhor, pela unidade e harmonia entre seu povo enquanto estudamos sua palavra juntos. Que nossas discussões sejam permeadas de humildade e graça, permitindo-nos aprender uns com os outros sem divisões. Que nosso estudo das Escrituras nos una em busca da verdade, fortalecendo nossa fé e nosso relacionamento contigo. Senhor, elevamos aqueles que ainda não experimentaram a plenitude de sua palavra. Que seus olhos se abram para contemplar sua beleza e relevância em suas vidas. Que todas as barreiras e equívocos que os impedem de se aproximar de sua palavra sejam removidos. Pedimos que abram seus corações e permitam que seu Espírito opere em suas vidas, conduzindo-os a um relacionamento transformador através de Jesus Cristo. Que em todas as coisas seu nome seja glorificado, pois somente tu és digno de todo louvor, honra e devoção. Comprometemos nosso estudo da sua palavra em suas mãos, confiando que nos guiará em toda a verdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém.